manhã do dia 15 de janeiro de 1978, um agressor invadiu a casa da fraternidade Chi Omega. Ele agrediu sexualmente e assassinou 2 mulheres. Ele então desceu o corredor e atacou 2 colegas de quarto. Mais tarde, desceu o quarteirão e espancou outra garota. Embora elas tenham ficado gravemente feridas, 3 delas conseguiram sobreviver milagrosamente. Todo esse ataque durou cerca de 15 minutos. Um mês depois, Ted Bundy foi preso. Na década de 70, acredita-se que ele tenha matado dezenas de mulheres nos Estados Unidos. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. Todas as informações desse vídeo foram encontradas na internet e as fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história de hoje, que é de mais um serial killer, Ted Bundy. Vocês sabem que a história do Ted Bundy é muito popular, tem diversos filmes e documentários e livros sobre ele. E eu não sabia se eu deveria falar dele no canal, porque quem gosta de true crime já deve ter ouvido a história dele diversas vezes, mas eu também fiquei bem surpresa quando saiu a série do Dahmer e percebi que muita gente não conhecia a história dele, apesar de ser bem popular também. Então, vamos falar sobre o Ted Bundy. Não sei muito o que eu posso acrescentar na história pra vocês. Eu ia fazer um vídeo mais curto, mais resumido, falando os pontos principais, mas aí meu roteiro deu 9 páginas, então se preparem e apertem os cintos, porque essa história vai ser longa. Na minha opinião, o Ted Bundy é um dos serial killers mais inteligentes e eu acho que vocês vão ter essa mesma opinião ao longo do vídeo, então tô me preparando aqui com o meu cafezinho, porque eu vou falar muito. Inclusive, hoje não dá pra ver direito, mas eu tô com roupa de academia e maquiada, e eu tenho uma explicação pra isso, tá? Porque eu tenho uma teoria de que se eu ficar com roupa de academia o dia inteiro, em algum momento eu vou pra lá. Mas eu vou tirar a maquiagem antes, porque vão achar que eu sou maluca. A academia é um evento tão grande na minha vida que eu vou até maquiada. Mas enfim, gente, chega de enrolação. Bora pra história de verdade agora. Em janeiro de 1978, a Cat Kleiner tinha 20 anos de idade. Ela morava na fraternidade Chi Omega, que ficava na Universidade do Estado da Flórida. Ela estava bem feliz, ela tinha vários amigos e aquele lugar parecia o lugar para ela estar naquele momento. Quando ela se mudou para a fraternidade, ela começou a dividir quarto com uma mulher chamada Karen Chandler. Elas tinham mais ou menos uma semana de aula até eles poderem voltar para casa para passar as férias. No sábado, dia 14 de janeiro, ela voltou para casa e entrou no quarto dela. Lá dentro da casa tinham várias meninas falando sobre os mais diversos assuntos, o que elas iam fazer nas férias, quem tava namorando quem, pra onde elas iam sair naquela noite. Só que aí ela olhou pros livros em cima da mesa e ela se lembrou que ela tinha uma prova na segunda-feira, então ela decidiu que ela ia ficar em casa e estudar pra ter um fim de semana tranquilo e se preparar pra prova. Já a colega de quarto dela, a Karen, também tinha um projeto de costura pra fazer e pensou a mesma coisa. Ela se sentou ali na cama do lado da dela, as duas conversaram um pouco. As duas decidiram ir dormir por volta da meia-noite. E aí, em algum momento da madrugada, a Cat acordou e ela abriu os olhos assim, meio confusa, meio com sono, mas ela percebeu que tinha alguém ali na casa. Enquanto ela abriu os olhos, ela percebeu que um homem estava dentro do quarto e ele levantou um dos braços. Parecia que ele estava segurando alguma coisa, talvez um cachimbo, ela não conseguia descrever o que era. Só que aí o braço dele abaixou e bateu no rosto dela. Parecia que tinham agulhas, alfinetes contra a pele dela. A colega de quarto, a Karen, estava acordando, então ele foi até o lado dela e bateu nela também. Depois, ele voltou pra Cat. Ele levantou o braço de novo, mas nessa hora, uma luz iluminou o quarto delas. Era a luz do carro de uma das garotas da fraternidade estacionando na garagem. Ele se assustou e foi embora. A próxima coisa que ela se lembra é de alguém levantando ela e levando ela pra baixo das escadas. Ela perguntou se a Karen estava bem e a pessoa respondeu que a Karen ia ficar bem, mas que ela deveria se preocupar com ela mesma. Ela acordou nos cuidados intensivos. Ela sabia que alguma coisa muito ruim tinha acontecido, mas ela não sabia o motivo pra ela estar lá. Ela teve uma fratura no crânio e o maxilar dela estava completamente quebrado. Ela também estava com um braço quebrado e alguns dedos da mão tinham sido esmagados. Ela ficou dentro do quarto do hospital por volta de 1 ou 2 dias e os pais dela estavam com muito medo de ligar a televisão. Até que o pai dela chegou pra ela e disse: "Antes de você ver qualquer coisa, a gente precisa te contar sobre a Lisa e a Margaret." A Margaret Bowman, de 21 anos, e a Lisa Levy,
Maggie, de 20, foram mortas no corredor indo pro quarto da Karen e da Kate. As duas foram estranguladas, espancadas e agredidas sexualmente. O problema é que a fraternidade Chi Omega não foi a única cena do crime naquela noite. O xerife que foi cuidar do caso da fraternidade recebeu uma ligação poucos minutos depois dizendo que estava tendo alguma perturbação em um duplex no fim do bairro. Uma garota que morava sozinha, um vizinho tinha alertado a polícia que estava ouvindo ela sendo espancada, algumas surras, ela gritando. Isso era só a 6 quarteirões de distância, então o xerife mandou alguns policiais lá. Quando eles chegaram, eles encontraram o corpo da Cheryl Thomas no chão. Ela foi levada para o hospital em coma e o xerife chegou a pensar: será que o mesmo indivíduo que cometeu o crime na fraternidade também foi pra lá depois? Ele pensou que aquilo não seria possível. Como a pessoa teria saído de uma casa, descido só alguns quarteirões e praticado mais um ato bárbaro? A mandíbula da Cheryl foi quebrada em 2 lugares. O ombro foi deslocado e ela teve 5 fraturas no crânio. Ela ficou permanentemente surda do ouvido esquerdo, mas sobreviveu. O xerife fez um exame pessoal na Margaret e na Lisa, e a conclusão que ele chegou é que quem tinha cometido aqueles assassinatos com certeza estava tentando deixar alguma assinatura. Em janeiro de 1978, a polícia estava completamente perdida. Eles tinham uma evidência muito firme, que era uma marca de uma mordida no corpo de uma das vítimas. Mas apesar disso, eles não tinham ninguém para comparar essa marca. Algumas semanas depois, eles tiveram a notícia de que uma garota de 12 anos chamada Kimberly Leach tinha desaparecido. A polícia começou a se perguntar se tratava da mesma pessoa, mas para eles, de novo, não era possível. Se tratava de uma garota de 12 anos, e eles estavam falando de estudantes mais velhas, universitárias. Foi aí que a polícia parou um Fusca que parecia meio suspeito. O motorista misterioso tinha se recusado a dar um nome. Só que aí eles foram analisar a placa e descobriram que o Fusca tinha sido roubado de uma casa próxima à Irmandade. Naquele Volkswagen, eles encontraram dezenas de cartões de crédito que tinham sido roubados. E a identificação voltou para um homem chamado Ted Bundy. Mas quem era esse tal de Ted Bundy? O Ted foi criado pelos avós que se passavam pelos pais adotivos dele. A mãe era apresentada para ele como se fosse sua irmã mais velha. Isso provavelmente bagunçou bastante a cabeça do Ted, que ficou sabendo só anos depois que na verdade a sua irmã era a mãe. Além disso, a infância dele não foi fácil com os avós também. O avô tinha várias explosões de raiva que muitas vezes eram descontadas na avó. Comportamento perturbador desde cedo. Conforme ele foi crescendo, depois ele se descreveu como uma criança que ficava vagando pelo bairro, procurando no lixo fotos de mulheres nuas. Ele também disse que ele folheava revistas de casos criminais, ou até romances criminais, documentários de crimes reais, procurando fotos de violência, principalmente contra mulheres. Quando adolescente, ele dizia que tinha escolhido ficar sozinho porque ele disse que não entendia muito bem como as pessoas tinham relações sociais. Ele também alegou que não sabia como fazer amizades, mas esse fato era um pouco controverso, porque muitas pessoas que conheceram o Ted alegavam que ele era extremamente amigável e ele tinha muitos amigos e pessoas próximas dele. E ele estudou várias coisas, o que já mostrava um pouco da inteligência. Primeiro, ele entrou na universidade para estudar chinês. Ele ficou pouquíssimo tempo, decidiu sair e começou a trabalhar em vários trabalhos diversos. Ele se tornou segurança, motorista e também trabalhou como voluntário em algumas campanhas eleitorais, inclusive para presidente. Depois, ele foi fazer faculdade de psicologia. Nessa mesma época, ele até trabalhou em uma linha de auxílio para as pessoas que estavam querendo tirar a própria vida. Então, ele atendia o telefone para conversar com essas pessoas. Lá, ele conheceu uma mulher chamada Anne Rue, que trabalhou com ele e sempre falou muito bem dele. Ela nunca imaginaria que ele ia se tornar um dos assassinos mais notórios. Durante esse período, ele também namorou uma mulher chamada Elizabeth. Ele ficou muito próximo dela e eles passaram vários anos juntos. Inclusive, a Elizabeth tinha uma filhinha e o Ted era como se fosse um pai para essa garota. A Elizabeth também foi uma peça-chave para o Ted ser condenado. Ele entrou na faculdade de Direito em 1973, mas em janeiro de 1974, ele começou a faltar em várias aulas. Em abril, ele já tinha parado de frequentar completamente. Mas nesse mesmo tempo, mulheres jovens começaram a desaparecer. O Ted tinha 27 anos de idade. O primeiro ataque conhecido do Ted não foi um assassinato. Ele invadiu o apartamento de uma garota chamada Karen Sparks, de 18 anos. Ele deixou ela inconsciente com uma haste de metal e depois agrediu ela sexualmente com a mesma haste. Essa agressão deixou ela em coma por 10 dias e também com deficiências permanentes. Um mês depois, ele invadiu o apartamento de uma outra garota chamada Linda. Ele deixou ela inconsciente, colocou roupas nela e levou ela até o carro. Ela nunca mais foi vista, mas parte do crânio dela foi encontrada
encontrado no mesmo lugar onde o Ted deixava os corpos das outras vítimas. Depois disso, ele continuou avisando estudantes do sexo feminino da universidade. E aí, ele começou uma técnica de abordar essas mulheres, o que eu acho extremamente fria. Ele colocava um gesso no braço e aí ele usava a desculpa que ele precisava de ajuda para colocar algumas coisas dentro do carro. E aí elas meio que ficavam com dó de um cara que elas consideravam bonito, charmoso, que tava precisando de ajuda. E aí, nessa hora, ele batia nelas, espancava, estuprava e deixava elas inconscientes até finalmente matá-las. Ele também tinha o costume de jogar os corpos em um local remoto na floresta. E mais ou menos nesse ano, a taxa de estudantes desaparecendo era de 1 por mês. Ele também tinha o costume de revisitar o lugar onde ele tinha enterrado as vítimas. Na verdade, eu não sei se elas ficavam exatamente enterradas. Eu acho que a princípio não, porque ele tinha o costume de ir até lá e ter relações sexuais com os cadáveres. E ele só parava quando o corpo estava em um estado de decomposição que não tinha mais como ele fazer isso. Então, eu imagino que talvez ele enterrasse só depois, né? Também tiveram vários casos em que ele decapitava as vítimas e aí ele mantinha o crânio na casa dele. Ele considerava esses crânios como um troféu. E depois, falando sobre esses assassinatos, ele disse o seguinte: o assassinato não é apenas um crime de luxúria ou violência. Torna-se posse. Elas são parte de você. A vítima torna-se parte de você. E vocês dois são para sempre um. E os terrenos onde você os mata ou os deixa se tornam sagrados para você. E você sempre será atraído de volta para eles. Então isso mostra pra gente que pro Ted não era um lugar aleatório onde ele deixava as vítimas. Era um lugar onde ele gostava de estar lá. Então, consequentemente, tinha que ser um local seguro para ele nunca ser pego voltando para onde os corpos estavam, um lugar remoto, e que para ele o assassinato era um negócio que ele ia ficar com aquelas vítimas para sempre. Então, não era só abandonar o corpo para sempre. Ele precisava estar junto com elas. E aí, os investigadores ali de Seattle ficaram cada vez mais preocupados, porque não tinha nenhuma evidência que ligasse qualquer pessoa a esses crimes. Eles nunca encontraram nenhuma impressão digital nas cenas. E parecia que o assassino tinha como alvo mulheres sempre no mesmo padrão, com cabelos longos, morenos, repartidos ao meio. Elas também sempre eram atraentes, universitárias e brancas. Eu até fui fazer uma pesquisa rápida aqui, porque normalmente quando esses serial killers têm um alvo de mulheres, é relacionado a alguma figura da infância, alguém da família que eles acham parecida. Então eu até fui pesquisar se a mãe do Ted ou a avó tinha os cabelos longos e compridos, cabelos longos e compridos, a mesma coisa, mas os cabelos longos e castanhos. E as duas eram morenas, mas os cabelos não eram longos. Então eu até tava tentando pensar da onde poderia ter vindo essa obsessão pelos cabelos compridos, mas provavelmente não era da família. Não sei se ele já falou sobre isso em alguma entrevista, se alguém souber, comenta aqui. E essa obsessão com cabelo comprido chegou num ponto que ficou bem preocupante. Por exemplo, uma das vítimas que conseguiu escapar do Ted Bundy era uma mulher chamada Sotria. Ela pegou uma carona com ele, ela estava esperando para ir na universidade e era um dia muito frio, tava nevando e o ônibus estava demorando muito para passar. Então o carro do Ted parou, ele disse que estava vindo do lugar onde ela precisava ir, que estava tudo muito congestionado, que o ônibus não ia chegar em nenhuma hora logo, e se ela queria uma carona. E ela tava com muito frio, já fazia 1 hora que ela tava esperando, então ela decidiu aceitar a carona com ele. Só que pouco tempo depois, ela percebeu que ele tava fazendo o caminho oposto. Ela foi ficando preocupada e procurou a maçaneta do carro pra abrir e pular pra fora. E ele percebeu ela fazendo isso, porque quando ela tentou puxar a maçaneta, ela viu que não tinha dentro do carro. E ela tava usando um gorro também, né, afinal tava frio, e aí ele falou que ela nunca ia escapar, ela ficou chorando, não sabia o que fazer. Ele tava muito bravo e pediu pra ela tirar o gorro. Quando ela tirou o gorro, sem entender por que ele tava pedindo aquilo, ele parou o carro, jogou ela pra fora e disse que ela teve sorte. Isso porque ele tinha perguntado o que tinha acontecido com o cabelo dela e ela disse que tinha cortado recentemente. Ela descobriu isso só depois, que ele tava stalkeando ela há algum tempo, e aí quando ela cortou o cabelo, ela saiu do padrão das vítimas que ele queria. Então ela teve muita sorte. I was at a city park waiting for a bus to take me back up to campus. The bus was late. I was getting frustrated. And then this tan Volkswagen drove by very slowly, leaned over and rolled down the passenger window and asked me where I was going. So I opened the door and got in. The first thing that I noticed was the inside passenger door handle was missing. In just a couple of blocks, he turned a way that wasn't the normal route to the university.
And I asked him about that, and he said very quietly, "Do you know what? I'm going to kill you." And he put his hands on my throat and started squeezing. My first thought was, it has to be some kind of a joke. This guy's got a weirdest sense of humor. A polícia convocou várias investigações e várias outras agências governamentais diferentes para ajudar na busca. Só que uma dessas agências era o Departamento de Serviços de Emergência do estado de Washington. Coincidentemente, era onde o Ted Bundy trabalhava. Lá também foi onde ele conheceu uma mulher chamada Carol Ann Boone, que era uma mãe de 2 filhos divorciada que o Ted ia namorar por algum tempo. Um pouco antes de trabalhar nessa agência, ele trabalhou em uma convenção de prevenção ao crime em Seattle. E lá ele escreveu um panfleto para as mulheres de como se prevenir de estupros. E depois ele também trabalhou em um departamento que buscava mulheres desaparecidas. Então, provavelmente nessa época, ele já estava colhendo informações para saber como garantir impunidade nos crimes dele. Então, ele sempre estava um passo à frente, porque o órgão que estava trabalhando para encontrar essas garotas era onde ele estava trabalhando. E aí, relatos dos ataques brutais que estavam acontecendo foram para a mídia. A taxa de mulheres pegando carona com estranhos diminuiu drasticamente. E a polícia estava com um pouco de medo de contar pra mídia o que estava acontecendo de verdade, por medo de atrapalhar as investigações. Outras semelhanças entre as vítimas foram descobertas. A grande maioria dos ataques era durante a noite, geralmente perto de obras em andamento, e ocorriam antes dos exames intermediários ou finais da universidade. Todas elas estavam usando calças ou jeans quando desapareceram. E em muitas cenas do crime, houve o avistamento de um homem usando gesso ou tipóia dirigindo um carro marrom ou bege. E aí, à medida que a caça dessa pessoa continuava, mais pessoas produziam relatos e testemunhos de alguém parecido com o Ted Bundy. E nessa época, o Ted começou a ficar um pouco preocupado que talvez ele fosse ser descoberto, e aí ele foi aprovado em uma outra universidade de direito em Utah. Então ele se mudou para Salt Lake City. Enquanto ele morava lá, ele continuou estuprando e matando mulheres jovens. Ele também descreveu alguns rituais que ele fazia pós-morte, que incluíam às vezes passar shampoo no cabelo das vítimas e até maquiagem. A polícia finalmente conseguiu fazer um retrato falado do Ted e também do carro dele. Eles espalharam panfletos por toda Seattle e colocaram na televisão. Mas o grande problema das investigações é que o Ted estava atuando em vários estados diferentes e as delegacias não estavam se comunicando. Demorou muito para eles descobrirem que quem estava cometendo aqueles crimes era a mesma pessoa. Até porque, naquela época, não tinham tantos serial killers assim. Parecia impossível que alguém fosse conseguir cometer tantos crimes em tão pouco tempo e sem nunca ser capturado. E aí, a Elizabeth, que era a ex-namorada do Ted, a Anne, que trabalhou com ele naquela linha de atendimento, um professor de psicologia e um outro funcionário reconheceram o Ted como aquele que estava no retrato falado. Só que eles acharam impossível que um estudante de direito bem apessoado, sem ficha criminal, pudesse ser o perpetrador desses crimes. Lembrando que o Ted tinha muito esse carisma, as pessoas nunca desconfiavam dele. Ele trabalhou até pro governo, como que ele ia cometer tantos crimes assim? E aí, no dia 8 de novembro, teve mais um caso de uma mulher que conseguiu escapar dele. O nome dela era Carol e ela foi abordada pelo Ted. Ele disse que alguém tinha tentado arrombar o carro dela e que ela precisava ir com ele até a delegacia. Ela acreditou e foi, mas ela percebeu que ele estava indo para uma estrada que não levava para essa tal delegacia. Ele percebeu que ela estava tensa e ele tentou prender ela com uma algema, mas durante a luta dos dois, ele prendeu os dois lados da algema no mesmo braço. Então ela conseguiu abrir a porta e fugir. Provavelmente foi a partir daí que ele decidiu tirar a maçaneta do banco de passageiro. No ano seguinte, ele mudou grande parte da sua atividade criminosa para o Colorado, outro estado. Lá em Washington, os investigadores estavam perdidos para investigar essa onda de assassinatos que tinha começado e parado tão rápido. Foi aí que eles decidiram recorrer a um banco de dados. E aí eles compilaram uma lista. Essa lista continha colegas de classe conhecidos de cada vítima, proprietários de Volkswagens, Fusca, criminosos sexuais conhecidos e assim por diante. E aí eles consultaram esse computador em busca de coincidências. De milhares de nomes, tiveram 26 que apareceram em 4 listas. Um deles era o do Ted Bundy. Finalmente, em agosto de 1975, ele foi parado enquanto estava dirigindo seu Fusca de 100. Quando a polícia foi olhar o carro dele, eles descobriram máscaras, algemas e vários objetos pontiagudos. Isso não era suficiente para prendê-lo, mas um dos policiais que pegou ele lá percebeu que ele era suspeito
suspeito de outros crimes e decidiu manter ele sob vigilância. Outras coisas que eles encontraram no carro do Ted foi uma máscara de esqui, uma segunda máscara feita de meia calça, um pé de cabra, algemas, sacos de lixo, um rolo de corda, um picador de gelo e outros itens inicialmente considerados ferramentas de roubo. O Ted explicou que a máscara de esqui era para esquiar. Ele disse que tinha encontrado algemas em uma lixeira e o resto eram utensílios domésticos comuns. E é muito bizarro porque ele tinha realmente uma mala que ele mantinha no carro com vários instrumentos para os crimes. Lá no Museu de Las Vegas do Zach Bagans tem essa mala original lá. É bem sinistra. Ele também acabou vendendo o Fusca e aí os policiais conseguiram encontrar esse carro vendido e encontraram cabelos de 3 das vítimas que eles estavam suspeitando. E aí, com essas evidências, eles conseguiram levar ele até a delegacia e ele foi colocado em uma fila de suspeitos e pediram para uma das vítimas, né, que não tinha morrido, reconhecer quem tinha feito aquilo com ela. E aí, ele foi preso. Uma pessoa que ajudou bastante, contribuiu com as suspeitas do Ted Bundy, foi a ex-namorada dele, a Elizabeth. Ela disse que ele tinha um comportamento meio estranho, que ele mantinha alguns instrumentos estranhos na casa em que eles viviam também, e que várias vezes ela acordava durante a noite com ele acordado e com uma lanterna embaixo dos cobertores examinando o corpo dela. That Ted Bundy was a gentleman? Oh, completely. Put a lot of energy into making us happy, doing fun things. My parents loved him. He was just really it, in my opinion. And I really wanted to marry him. Ted started acting differently towards me. He laid down with his head on my lap and just sobbed. He told me that he had to tell me something that I would probably be shocked about. Liz remembers signs of Bundy's dark side. Were there any red flags? We had been rafting down a very cold river. I was sitting on the edge of the raft and he pushed me in just quite violently. I grabbed a hold of the rope that was dragging behind the raft so that I could get back in, but his eyes were they just got really weird looking and it was like he couldn't see me anymore. Ele também ficava muito chateado quando ela falava que queria cortar o cabelo, que era bem comprido e repartido no meio. Em fevereiro de 1976, a única coisa que eles conseguiam julgar o Ted era por conta de um sequestro. Ele foi considerado culpado e pegou 15 anos de prisão. E foi aí que ele já começou os planos de escapar. Ele foi condenado em junho. Em outubro, ele foi pego dentro da prisão com um kit de fuga. Esse kit tinha mapas de estradas, horários de companhias aéreas e um cartão de seguro social. Por conta disso, ele passou várias semanas na solitária. E aí, em 1977, ele foi transportado para Aspen para uma audiência preliminar. Vocês lembram que ele era formado em direito? Ele optou em advogar em própria causa. Ele seria o seu próprio advogado. Por conta disso, como ele era o próprio advogado, ele foi dispensado de usar algemas ou grilhões nos pés durante a audiência. E aí, durante o recesso do julgamento, ele pediu para visitar a biblioteca para pesquisar mais sobre o caso dele. E isso é permitido. E é por isso que eu falo que ele era muito inteligente. Ele ficou atrás de algumas estantes e os guardas não conseguiam ver ele. E aí ele abriu a janela e saltou do segundo andar para o chão. Ele machucou os tornozelos nessa queda, mas ele conseguiu fugir. Ele tirou uma camada externa de roupa para não estar com a mesma roupa que ele estava na cadeia e aí conseguiu ir para as montanhas de Aspen. Perto do cume da montanha, ele invadiu uma cabana de caça e roubou vários itens que incluíam comida, roupas e um rifle. Bundy jumped out of this second-story window at the front of the Pitkin County Courthouse this morning. He was scheduled for a court appearance and apparently had been locked into the law library by sheriff's deputies. At both ends of town, the sheriff's department put up roadblocks. E aí, por 2 dias, ele ficou vagando sem rumo na montanha. Só que ele estava machucado e não tinha muito o que ele fazer. Ele estava sem comida, em algum momento ele ia precisar voltar para a cidade. Então ele decidiu voltar para Aspen e roubou um carro. E o grande erro dele, por diversas vezes, foi quando ele estava dirigindo. Ele estava dirigindo em alta velocidade e isso fez com que um dos policiais parasse ele. Depois de 6 dias de fuga, ele foi recapturado. E uma coisa muito inteligente também que ele fazia para tentar despistar os policiais é que ele sempre mudava de aparência. Às vezes ele tava com barba, às vezes ele tava sem, ele cortava o cabelo. E muitas pessoas que lidavam com o Ted falavam que ele tinha essa habilidade, que às vezes ele se transformava e nem parecia ser ele, parecia ser outra pessoa completamente diferente, tanto de aparência quanto de personalidade. A próxima fuga dele aconteceria só 6 meses depois, dessa vez de dentro de uma cela de prisão. Ele estudou muito de perto o mapa da prisão onde ele estava e percebeu que a cela dele ficava logo abaixo dos aposentos do carcereiro-chefe. E aí os 2 quartos, né, o de cima e o de baixo, eram separados só por um pequeno espaço que ele deveria
passar por cima. Então ele negociou para pegar uma pequena serra e enquanto os companheiros dele estavam tomando banho ou fazendo atividades físicas, ele ficava ali tentando cortar um pedaço. Ele raspava camada após camada de gesso. E ele criou um espaço para ele passar muito pequeno. Então isso fez com que ele tivesse que pular algumas refeições e emagrecer 16 quilos para caber ali. Ele conseguiu sair e imediatamente assim que ele saiu, ele roubou um carro e foi em direção à Flórida. Durante esse trajeto, ele passou por várias coisas. Ele pegou ônibus, ele pegou carona com pessoas que não reconheceram ele. De novo, ele tinha essa habilidade de fazer parecer que ele era outra pessoa. E também, a gente tá falando dos anos 70. A comunicação era muito menor do que a gente tem hoje, então ficava mais fácil escapar de crimes. Over the months, I'd noticed a number of opportunities to just walk right out. Quando ele chegou na Flórida, a intenção dele era manter um low profile ali. Conseguiu um emprego, ele sabia que ele ia conseguir escapar por mais uns anos desde que ele se mantivesse fora do radar da polícia. O problema é que quando ele foi tentar um trabalho na construção, eles pediram um documento pra ele e ele não podia mostrar o documento dele, né? Então, ele teve que recorrer aos roubos. Além de tudo, a compulsão por violência que ele tinha era um negócio que ele não conseguia controlar. E o grande problema também foi que a polícia só descobriu que ele tinha escapado da cela 17 horas depois. Nessa hora ele já tinha chegado em Chicago e, enfim, ficou quase impossível capturar. E aí, no dia 15 de novembro de 1978, a gente volta para a história do começo do vídeo, quando o Ted invadiu a fraternidade Chi Omega. Quase um mês depois foi quando ele cometeu o crime contra a Kimberly, de 12 anos de idade, e deixou ela em uma fazenda de porcos. A polícia estava começando ali a fazer uma relação de que talvez fosse a mesma pessoa que estivesse cometendo todos esses crimes, mas eu imagino que o auge foi essa garota de 12 anos. Eles estavam vendo que aquilo estava saindo de controle, já tinha saído há muito tempo, mas estava todo mundo muito apavorado. E aí, mais uma vez, o Ted estava de carro, estava indo muito rápido, a polícia foi chamar atenção e quando eles consultaram a placa, eles perceberam que o carro tinha sido roubado. Nessa hora, sem saber que ele estava ligado a todos esses outros crimes, o policial foi transportar ele até a delegacia, sem saber que tinha capturado um dos maiores serial killers dos Estados Unidos e, de acordo com ele, o Ted disse no banco traseiro do carro: "Gostaria que você tivesse me matado." The killer struck first at the Chi Omega sorority house. Police say he simply walked in through an unlocked door. They say he was armed with a heavy oak log. He clubbed and then strangled to death 20-year-old Lisa Levy and 21-year-old Margaret Bowman. At least one of them was raped. Then he brutally beat 3 more sleeping co-eds. Cheryl Ann Thomas was severely beaten in her apartment 6 blocks away. FBI agents and Florida police are questioning a man by the name of Theodore Robert Bundy about the killing of 2 Florida State University co-eds. E agora, finalmente, ele tinha sido capturado e foi para julgamento. Tinham 5 advogados nomeados pelo tribunal, mas o Ted recusou todos e decidiu advogar em causa própria de novo. Uma das pessoas presentes no julgamento disse: Ted estava enfrentando acusações de assassinato com uma possível sentença de morte e tudo o que importava para ele, aparentemente, era que ele estivesse no comando. Ele era extremamente prepotente e parecia que ele estava gostando de toda aquela atenção. Inicialmente, eles estavam querendo fazer um acordo judicial. O Ted via aquilo como um movimento estratégico. Ele poderia entrar com uma confissão, aí ele esperaria alguns anos até que as evidências se desintegrassem, que as testemunhas morressem, enfim. E aí, quando tudo isso acabasse, tudo isso se desintegrasse, ele ia entrar com um pedido para remover a confissão dele. E aí ele ia garantir a absolvição. Mas no último minuto, ele recusou o acordo. Esse acordo, inclusive, com a confissão, ia poupar ele de uma pena de morte. Só que como que ele ia se levantar na frente do mundo inteiro e confessar o que ele tinha feito? Ele simplesmente não conseguia admitir que era culpado. Uma das evidências físicas que fez com que o Ted fosse incriminado foi aquela mordida. Um odontologista do Ted comparou a mordida com o molde que ele tinha feito dos dentes dele. E aí isso foi a chave para eles colocarem o Ted na cena. O júri deliberou por menos de 7 horas antes de considerar ele culpado. No dia 24 de julho de 1979, ele foi condenado pelos assassinatos de Bowman e Levy, 3 acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau e 2 acusações de roubo. E o juiz impôs sentenças de morte por essas acusações. Design or intent to effect the death of said Lisa Levy.
my chance to talk to the press. Contrary to Section 78204 Florida statute. I'll plead not guilty right now. Ele foi finalmente condenado e colocado no corredor da morte, onde ele foi abusado por vários presos. Algumas fontes dizem que ele até foi vítima de um estupro coletivo. Enquanto ele estava no julgamento, ele pediu aquela Carol, que eu tinha comentado com vocês que ele estava tendo um relacionamento, em casamento. Os dois se casaram e depois tiveram uma filha. Na prisão que ele estava não eram permitidas visitas conjugais, mas os presos eram conhecidos por juntar dinheiro e subornar os guardas para que eles permitissem. Ele foi executado na cadeira elétrica no dia 24 de janeiro de 1989. E nessa hora, centenas de pessoas se reuniram na frente e comemoraram a morte dele. Of course, the people most interested in this investigation are the families of Bundy's victims. For some, there are no answers. Hours after Bundy died, Connie Wilcox received word that her daughter Nancy was indeed one of his victims. Shirley Amy hated Ted Bundy. Few people would blame her. Her daughter Laura was a possible victim of Bundy's terror in 1974. Shirley thought this morning would bring some kind of peace. Instead, there were unexpected feelings. Guilt for wanting a man to die. That was the reaction from some people standing outside the prison in Stark, Florida, when they heard the news that Ted Bundy, one of the most notorious serial killers in the last quarter century, had been executed this morning. Uma coisa bizarra que aconteceu durante o julgamento é que o Ted tinha várias fãs. As garotas iam lá pra ver ele, elas ficavam completamente apaixonadas. Em várias entrevistas que eles faziam com essas mulheres, elas falavam que não acreditavam que ele era culpado e que ele estava sendo injustiçado, o que é um completo absurdo. Every time he turns around, I kind of get that feeling, oh no, you know, he's gonna get me next, you know. But yet you're fascinated by him. Very, very. I'm not afraid of him. He just doesn't look like the type to kill somebody. You try to imagine yourself in his place and to see how he's feeling, looking at the pillows with blood stains and everything, if he really did it or not. Ele confessou vários assassinatos antes da morte, mas o número de vítimas até hoje é desconhecido. As autoridades acreditam que ele tenha matado cerca de 30 a 40 mulheres. E agora vamos falar sobre algumas coisas que ele fez antes dele ser executado. Logo depois do julgamento, enquanto ele estava no corredor da morte, ele participou de diversas entrevistas. No man is truly innocent. I mean, we all have transgressed in some way in our life. I've been impolite, and there are things I regret having done in my life, but nothing like the things I think that you're referring to. I've been told that you know, the parents of these girls are fairly decent people. I don't know. Ele falava sempre na terceira pessoa. Ele queria evitar confessar o que ele tinha feito. Então ele falava que o Sr. Bundy tinha feito aquilo. E aí ele começou a divulgar detalhes dos assassinatos e o processo de pensamento dele. I don't like being locked up for something I didn't do, and I don't like my liberty taken away, and I don't like being treated like an animal, and I don't like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo, because I'm not. Nos primeiros anos ele disse que ele se considerava um amador, um assassino impulsivo. Isso dava a entender que ele tinha matado antes de 1974, que são os primeiros crimes que a gente atribui a ele, mas isso não foi confirmado. E aí ele começou a divulgar várias informações de outros crimes que ele tinha cometido e falava dos lugares onde os corpos iam ser encontrados. Os policiais iam até lá e não encontravam nada. E eles começaram a desconfiar que ele só estava fazendo essas confissões para adiar a execução dele. Então muitas coisas que ele falou não se sabe se realmente é verdade, se ele estava só inventando, se ele queria se vangloriar ainda mais, aproveitava esse momento só pra conseguir mais fama e publicidade. Ele tentou manter a inocência durante vários anos, e uma das desculpas que ele usava é que nunca foi encontrada nenhuma impressão digital dele nas cenas do crime. E aí a polícia também reclamou bastante na dificuldade de mostrar as fotos do Ted para as testemunhas. Isso porque ele parecia diferente em todas as fotos tiradas dele. Um dos policiais disse: sua expressão mudava tanto, toda a sua aparência, que havia momentos em que você nem tinha certeza de que estava olhando para a mesma pessoa. Até mesmo o Fusca dele se tornou difícil de identificar. A cor foi descrita por testemunhas como metálica e depois não metálica, como bege, bronze, marrom claro ou então marrom escuro. Tudo isso tornou a captura do Ted Bundy muito difícil. Ele passou por vários exames psiquiátricos e as conclusões eram diversas. A Dorothy Otno Lewis, professora de psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade de Nova York, inicialmente fez um diagnóstico de transtorno bipolar, mas ela mudou essa impressão mais de uma vez. Ela também sugeriu a possibilidade
possibilidade de um transtorno de personalidade múltiplo. Isso com base em entrevistas e depoimentos feitos no tribunal. Uma tia-avó dele testemunhou um momento em que o Ted parecia se transformar em outra pessoa irreconhecível. Ela disse que, do nada, ela sentiu medo do seu sobrinho preferido, que do nada ele tinha se tornado um estranho. Um outro funcionário da prisão que ele teve relatou algo parecido. Ele disse: ele ficou estranho comigo. Ele fez uma metamorfose, uma mudança corporal e facial e sentiu que quase exalava um odor dele. Uma mudança completa de personalidade. Esse foi o dia em que tive medo dele. O Ted também sempre tentou justificar os crimes dele como se o problema não fosse ele e sim outras coisas que ele estava no meio. Por exemplo, algo que ele culpava muito era a pornografia e comerciais de televisão. Em uma das entrevistas ele disse o seguinte: minha experiência com pornografia, que lida em um nível violento com a sexualidade, é que uma vez você se torna viciado nela, eu continuaria procurando por tipos de material mais potentes, mais explícitos e mais gráficos, até chegar a um ponto em que a pornografia só vai tão longe, onde você começa a se perguntar se talvez realmente fazer isso daria algo além de apenas lê-lo ou vê-lo. Ele também disse: você vai me matar e isso vai proteger a sociedade de mim, mas há muito mais gente viciada em pornografia e você não tá fazendo nada a respeito. In conjunction with, let's say, my exposure to pornography with alcohol reduced my inhibitions at the same time. The fantasy life that was fueled by pornography, but I want you to understand what happened. It was like coming out of some kind of horrible trance or dream. I can only liken it to after, I don't want to over-dramatize it, but to have been possessed by something so awful and so alien, and then the next morning wake up from it. E aí eles perceberam que pro Bundy a culpa era sempre de alguma outra coisa ou alguma outra pessoa, nunca dele. Apesar de ter confessado os 30 assassinatos, ele nunca assumiu responsabilidade por nenhum deles, mesmo quando foi oferecida essa possibilidade para ele evitar a pena de morte. Apesar do Ted Bundy ser extremamente inteligente e isso ter evitado que ele fosse capturado, ele é uma das pessoas mais horríveis que já existiram e eu tenho nojo dos crimes que ele cometeu. Eu não consigo nem imaginar, parece história de filme, parece que não foi real. Quando a gente para pensar no que as pessoas viveram nessa época, é completamente assustador. Não consigo imaginar isso nos dias de hoje. Enfim, esse foi mais um caso de uma pessoa horrível que graças a Deus foi capturada antes de fazer ainda mais vítimas, apesar dele ter conseguido se safar por muito tempo. Quero muito saber o que vocês acham, comentem aí e até a próxima.